professores do Ministério Semente. É uma alegria estarmos compartilhando a palavra de Deus mais uma vez. E hoje vamos estudar sobre o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho em um casamento. Jesus fez vários milagres durante seu ministério. Ele curou o coxo, curou os cegos, andou sobre o mar, ressuscitou Lázaro, acalmou a tempestade, mas o primeiro milagre foi transformar água e vinho em um casamento. E aqui a gente vai colocar primeiro os símbolos desse casamento e depois vamos falar de alguns pontos relevantes. O primeiro símbolo, o noivo, que é Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. O segundo símbolo, a noiva, que é a igreja justificada. O terceiro símbolo, a água, símbolo da purificação. O quarto, o vinho, símbolo de transformação pelo sangue de Jesus. O sexto, as 6 talhas vazias, número 6, representa o homem, porque Deus criou o homem no 6º dia. E o milagre que ele fez na festa, que foi a transformação da água e vinho num casamento para a glória de Deus. Culturalmente falando, o casamento judaico é dividido em 2 partes. A primeira é o noivado, onde neste noivado já são considerados perante a sociedade marido e mulher, o noivo e a noiva, mesmo permanecendo na casa dos seus pais. Depois de 1 ano, aí sim, o noivo vai até a casa da noiva e ali, com os seus amigos, ele leva a noiva para a festa. Essa festa dura 7 dias e essa festa é uma comoção na sociedade, né? Tudo é bem organizado, bem estruturado para que todos se sintam à vontade, se sintam bem alimentados durante todo esse período. Alguns dos escritores falam para a gente que em João 3,29 e Apocalipse 19,7, Jesus é um noivo e com a sua encarnação, obra de redenção e a sua manifestação final, vem para a sua noiva, a igreja. O ministério de Jesus começou com um casamento e a história humana terminará com o casamento. O povo de Deus celebrará as bodas do Cordeiro. Em Apocalipse 19,7 está registrado isso. Vamos para alguns pontos relevantes sobre o casamento. Jesus foi convidado para estar nesse local, em João 2:1, 2. A mãe de Jesus estava lá, os discípulos estavam lá. Isso quer dizer que ou eles eram parentes ou eles eram muito íntimos da família. Aprendemos aqui que a maior necessidade de uma família é a presença de Jesus. Mais do que bens, conforto, sucesso, a família precisa da presença de Jesus. Outro ponto relevante. Mesmo quando Jesus está na família, pode faltar alguma coisa. Em João 2:13 vimos isso. Na cultura judaica, faltou o vinho, que era principal num casamento, porque simbolizava alegria. Em Eclesiastes 10:19 está registrado essa alegria. Aprendemos que ser cristão não é viver no mar de rosas. Passamos por várias tribulações, decepções, tristezas, doença, escassez, mas sabemos que estamos com Jesus, nós somos provados, mas somos aprovados por Deus. Somos lapidados e aí sim crescemos com estatura e graça para a glória dele. A Bíblia registra sobre o vinho. Ela fala que, de acordo com a passagem em Gênesis 14:18, Números 6:20 e Mateus 11:19, era considerado um artigo indispensável para a alimentação. Mas isso não quer dizer que a embriaguez fosse aceitável. O uso do vinho em excesso era condenado por todos ali. Em Provérbios 23, de 29 a 35, em Isaías, de 28-7, 1 Timóteo 3:8, todos eles falam contra o excesso de vinho.
e falam que contraria o espírito em toda a Bíblia. O escritor John Charles Riley escreve: feliz é aquele que pode usar a sua liberdade cristã sem dela abusar. Outro ponto relevante: quando temos dúvidas, questionamentos na vida. Em João 2,3b, fala assim, que precisamos identificar com urgência os problemas que nós temos. Maria provavelmente tinha alguma responsabilidade na organização do banquete, por isso ela quis resolver logo o problema da falta do vinho. Na cultura judaica, a hospitalidade é um hábito sagrado. Qualquer falta de provisão numa festa de casamento era vista como um constrangimento, uma humilhação para a família do noivo. Falava como se eles não tivessem se programado para aquilo. Aprendemos aqui que quanto mais cedo a gente identificar o problema dentro da nossa família, pode ser com os filhos, com o marido, cônjuge, a esposa, né? Mais fácil será de resolver esse problema. Precisamos levar o problema à pessoa certa. Está lá em João 2,3. Maria levou o problema a Jesus. Aprendemos aqui que, antes de comentar as crises que atingem a nossa família, que toda família tem uma crise, tem um probleminha, devemos levar aos pés de Jesus, confiar, depositar a nossa fé ao Senhor. E aí sim, Ele direcionará algumas pessoas que podemos falar. Não devemos sair falando dos nossos problemas para as pessoas que não nos conhecem, para as pessoas que não têm a nossa fé em Jesus Cristo. Devemos estar unidos em amor com a nossa igreja, a nossa família e a família celestial também. Precisamos aguardar o tempo de Jesus. Em João 2,4, ele fala... Na cultura judaica, Jesus não foi indelicado com Maria ao falar: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. O termo mulher que Jesus usa também na cruz do Calvário, ele quer dizer madame ou minha senhora. Jesus ali está falando para Maria que ele está ali com uma missão. É uma missão divina. E o tempo dele é um tempo celestial. Ele está debaixo do propósito de Deus. E que nenhuma pressão humana, nem o tempo, nem as pessoas iriam mudar aquilo. Tanto que Jesus poderia ter feito esse milagre da água ser transformada em vinho no início, logo no início do casamento. Ou no meio, quando estivesse faltando. Não, ele deixou esvaziar as 6 talhas de água, de vinho. Essas 6 talhas representavam cerca de 600 litros de vinho. É muita coisa. Então ele esperou chegar, mas porque tinha um propósito. Naquele momento as pessoas iam crer que realmente foi um milagre vindo de Jesus, que foi usado por Deus. Precisamos obedecer prontamente às ordens de Jesus. Em João 2, de 4-8, fala sobre isso. A Bíblia registra, né, que as talhas, as pessoas que foram lá nas talhas para colocarem a água, foram prontamente, não questionaram em momento algum, simplesmente foram. Na cultura judaica, aquelas 6 talhas feitas de pedras tinham a capacidade de armazenar 600 litros. E era muito trabalho para armazenar todo aquele líquido ali. Algumas pessoas usavam aquelas talhas para limpar a mão e outras para lavar os utensílios usados na festa. Isso era separado, era uma tradição antiga dos judaicos. Isso em Marcos capítulo 7, versículos de 3 a 13. Na Bíblia registra que a água servia para a purificação, como a gente falou logo lá no início. E pelos costumes judaicos representava toda a antiga ordem do cerimonial judaico, a qual Cristo haveria de substituir. Por um vinho melhor, né?
e onde simbolizava a nova ordem. Assim como a água na estalha simbolizava a antiga, nesse milagre especial, Jesus atendeu à necessidade de uma família para não ser humilhada perante os seus convidados por falta de planejamento no banquete. Esse milagre teve objetivo para uma nova ordem em Cristo, o vinho novo em substituição à ordem dos rituais judaicos. Precisamos entender que com Jesus o melhor vem sempre depois, em João 2, capítulo 2, versículo 9 e 10. Cristo veio ao mundo para cumprir e encerrar a ordem antiga, substituir por o culto novo em espírito e em verdade, comparando o vinho antigo com o vinho novo. Naquele milagre, Jesus trouxe plenitude onde havia vazio, alegria onde havia decepção e algo interior onde havia apenas exterior. O vinho que Jesus ofereceu era superior, como deve ser tudo ligado à nova vida em Cristo. João usava a palavra sinal para descrever os milagres de Jesus. O termo aparece 77 vezes no Novo Testamento, sempre destacando a pessoa enviada por Deus. Não bastava crer nas obras de Jesus, precisava crer no Pai que o enviou. Em João 5, a cura do paralítico no sábado deu-lhe a oportunidade de falar sobre a sua divindade como Senhor. Ao alimentar 5.000 pessoas em João 6, fez a sua transição natural para o sermão sobre o pão da vida. Aprendemos que no milagre são registradas duas consequências. A glória de Deus é manifestada e os discípulos creram nele. Para finalizar aqui o nosso estudo, o escritor John Charles Ryle cita alguns milagres na transformação da água e vinho no casamento. Primeiro, o casamento é uma instituição divina. Cristo realizou o seu primeiro milagre numa festa de casamento. Cristo tinha manifestado a si mesmo de forma tão discreta no jejum no Monte da Tentação. Agora se manifesta publicamente, oferecendo uma provisão. Jesus não transformou pedras em pães para atender Satanás, não, mas transformou água em vinho para manifestar a glória de Deus. O primeiro milagre realizado pelo homem na Bíblia foi um milagre de transformação, em Êxodo 7:9, a transformação da vara em serpente. O primeiro milagre realizado por Jesus também foi uma transformação da água em vinho. Na primeira vez em que ouvimos falar sobre Cristo em seu ministério público, nós o vemos em uma festa de casamento. E a história humana terminará com um casamento. O povo de Deus celebrará as bodas do Cordeiro, em Apocalipse 19:7. Irmãos, aqui queremos deixar como lição para que todos os dias a nossa vida seja transformada para a glória de Deus, que os milagres do Senhor sejam vistos através das nossas ações, através das nossas vidas e principalmente das nossas famílias. Que Deus a todos abençoe. Amém.